Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje aqui para essa palestra com o nosso convidado especial, Dr. Ricardo Pimentel, a quem eu agradeço muito o convite de ter vindo aqui, que é uma oportunidade única, né, de nós podermos aprofundar nesse tema que a gente trabalha, que é o nosso dia a dia no Grupo Mães de Luz, mas que com certeza será muito mais aprofundado e ampliado com os conhecimentos de um médico especialista na área e que não deixa de ter essa nossa visão da espiritualidade a respeito desse tema. Então, com muita alegria que a gente está aqui hoje, agradeço a presença de todos vocês. Eu vou convidar, então, para a gente fazer uma prece inicial, tá? Então, vamos procurar fechar os olhos, ficar numa posição confortável, com os pés apoiados no chão, a coluna ereta. Vamos fazer algumas respirações bem profundas, devagar. E vamos, neste momento, entrar em sintonia com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, que nos encaminharam até aqui e que nos guiam ao longo de toda a vida, em cada passo dessa jornada. Vamos agradecer a oportunidade desta casa de amor, que nos acolhe, nos ampara, nos nutre. Vamos entrando em sintonia com a energia dessa sala, com a egrégora espiritual da comunidade Ramatiz, e em especial com as mentoras do Grupo Mães de Luz, que sabemos ser, em especial, as servas de Maria. E vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, pedindo as suas bênçãos de luz, que neste momento essa sala seja envolvida pelo seu manto de luz, proteção. Vamos pedir bênçãos também pelo Dr. Ricardo, que ele seja iluminado, guiado, e que todos nós, possamos ter nossos olhos, ouvidos e corações de alma abertos para o aprendizado, para a transmutação, para esse espaço de cura que aqui se faz. Que cada um de nós possa encontrar aqui aquilo que veio buscar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito bem, gente. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não é em todo lugar que eu consigo falar das minhas duas paixões ao mesmo tempo, reprodução e espiritismo. Geralmente, ou eu falo só de uma ou só da outra. Então, quando a gente acha um cantinho que dá para misturar, a gente fica muito empolgado. E dizer que é um encontro especial, porque assim, eu não me canso de me surpreender com a espiritualidade. Quarta-feira passada, eu estava preparado para uma roda de conversa com 15 pessoas, onde eu pensei, vou dedicar meu tempo ali, tirar algumas dúvidas, talvez eu fale alguma coisa que ajude alguém, e tomei uma bronca da espiritualidade. Faltou me sacudir e falar, você não entendeu a necessidade. E tudo corroborou para que durante essa semana eu montasse outro material totalmente diferente, e a gente estivesse hoje. Então a data certa era hoje, por algum motivo, né? Então vamos nós parabenizar a Valéria por esse trabalho, tá, Valéria? Eu acho que a gente não tem sentidos suficientes para compreender o alcance desse trabalho, né? Então tenho certeza que esse salão aqui está lotado, vai muito além da nossa expectativa. Exatamente.
Isso mesmo, Valéria, eu também penso assim. Então vamos, porque eu quero aproveitar cada minuto. Gravidez e FIV à luz do Espiritismo. Sempre que a gente vai falar um tema à luz do Espiritismo, é complicado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente lembra só da parte consoladora, do acolhimento, do Espiritismo, né? Quando a gente vai numa casa espírita, a gente está doído, está machucado, a gente é muito bem acolhido, a gente entra para um grupo e as coisas vão melhorando. Mas o Espiritismo tem o lado também das responsabilidades. Então ele tem um papel educativo importantíssimo, da gente compreender as responsabilidades dos nossos atos, na compreensão profunda de que o culpado do nosso presente e do nosso futuro, que construímos agora, somos nós mesmos. Não tem muito para quem reclamar, a não ser para nós mesmos. Então, a gente precisa mesclar essas duas coisas, sempre que fala qualquer tema à luz do Espiritismo. Tem um lado acolhedor, mas tem um lado da responsabilidade, o lado de puxar para nós esse poder de decisão, esse poder de modificar os nossos próprios caminhos. Um breve início para vocês. Primeira vez que eu fui falar de reencarnação, eu tinha 17 anos e não foi por mérito, tá? Não tinha, o palestrante desistiu de última hora, foi num centro espírita lá em Araguari, Minas Gerais. E eu lembro certinho, a dona Marisa virou para mim e falou assim, ó, semana que vem você vai dar uma palestra sobre reencarnação. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Eu falei assim, dona Marisa, é o seguinte, eu nem sei como é que é aqui no plano físico, que eu acabei de entrar na faculdade de medicina, e muito menos como é que é lá do outro lado. Aí ela virou assim para mim e falou assim, não, leva esse livrinho para casa, era o Missionários da Luz. Se você ler esses 2 capítulos, você vai dar um show na palestra. Eu fui animado, né? 2 capítulos, falei 5 páginas cada um, vou fazer uns slides e estou resolvido. Cheguei em casa, fui folhear o livro, era o capítulo Reencarnação e a prévia da reencarnação. O primeiro tinha 80 folhas, o segundo 120. E eu só tinha sexta, sábado e domingo para fazer a palestra. E eu, a partir dali, eu aprofundei nesse tema e não parei mais. E depois veio o acréscimo da área da medicina reprodutiva, né? Não vou falar de mim hoje, talvez uma outra ocasião, mas só para vocês entenderem que já tem uma historinha longa falando e estudando muito sobre esse tema. E daí, só ficar na teoria, né, gente, é muito fácil, não é mesmo? E eu tive que fazer uma prova prática, porque para falar para as minhas pacientes estava muito tranquilo. Talvez eu achava que eu tinha entendido alguma coisa e não tinha entendido nada. Chegou a minha vez de passar por essa experiência que muitos de vocês estão passando neste momento. Minha primeira filha foi concebida por vias naturais e ela teve epilepsia transitória da infância, até os 3 anos de idade. Hoje, curada, graças a Deus, mas foi uma experiência muito importante, onde a gente descobriu que era uma causa genética. Foram investigar os pais, eu que tinha transmitido o gene defeituoso, entre aspas, mas eu nunca tinha tido nada. Mas a minha mãe teve uma filha antes de mim que nasceu com microcefalia, então provavelmente a causa estava lá para trás, essa herança genética. E foi nos indicado por um geneticista que o segundo filho teria que ser por reprodução assistida, com uma técnica chamada de PGTM, porque era uma doença monogênica, era um genezinho só, e assim a gente fez. E minha esposa na época teve 9 embriões. E aí, o primeiro desafio, né? Mandamos para análise genética, dos 9 sobrou 1. Fizemos mais um ciclo, 6 embriões. Dos 6 embriões, sobrou 1 novamente. Então, ao final de 6 meses de processo, a gente tinha 2 embriões euploides, que são esses das fotinhas. Será que se apagar essa luz aqui, fica melhor a imagem? Eu acredito que sim. São esses 2 das fotos. Transferiu o primeiro, não engravidou. Transferiu o segundo,
engravidou, abortou com 8 semanas. E eu conto isso porque eu achei que eu ia tirar de letra, porque eu falei, eu vivencio isso todo dia, né? Então, vai ser como fica tranquilo, vai ser como uma conversa que a gente tem no dia a dia do consultório. E a gente percebeu que está muito mais além disso, está muito mais além do que a gente compreende, e é uma dor que você não consegue palpar, né? É uma dor na alma mesmo. Então, dessa experiência em diante, dali em diante sim, começou a minha trajetória na reprodução assistida. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. Não tem jeito de eu falar reprodução assistida sem entender nossos compromissos aqui nessa terra. Vocês acham que essa vida de agora é a nossa verdadeira vida? Para mim, uma das mensagens mais bonitas que está no livro Obras Póstumas é uma mensagem de Allan Kardec, cujo título é O Caminho da Vida. Nós não teremos tempo de aprofundar, porque ela é simplesmente completa. E é a mensagem que traduz com mais clareza que a vida espiritual é a verdadeira vida. Em um resumo bem superficial, ele diz assim: a vida espiritual é essa estrada reta, bonita, sem quebra-mola, ensolarada. Só que, de vez em quando, nós temos que entrar nessas florestas. Está muito escuro, está dando para ver umas florestinhas. E daí, quando a gente entra nas florestas, já não tem aquele sol reluzente, né? Tem muito mais sombra, tem armadilhas, e a gente vai passando essas florestas, vai vivenciando tudo aquilo, sai da floresta toda arrebentada, toda arranhada de espinho, mas volta para a estrada reta e ensolarada. E a gente vai passando de floresta em floresta. Nossa, agora nessa próxima floresta eu já aprendi a fazer fogo, já aprendi a montar minha cabaninha, e às vezes chega um cidadão, nos convida para fazer um atalhozinho, e você pensa, não, na outra aqui esse atalho não deu muito certo, então agora eu vou por um caminho diferente. E a gente vai passando de floresta em floresta até que um dia chega no topo do morro. E aí adivinha o que a gente faz? Rest in peace, né? Como descanso em paz. Não, a gente volta para ajudar os que estão em dificuldade. Porque não para nunca, né? A vida é movimento, aqui e lá. Então, por que a gente entra nessas florestas? Se a verdadeira vida é lá, por que a gente tem que entrar nessas florestas de vez em quando? E muita gente fala assim, é porque a gente tem que evoluir. Mas a gente não evolui lá também? Vocês conhecem as obras de André Luiz, do Chico Xavier? Alguns de vocês acreditam que sim. Se vocês conhecem, vocês podem afirmar com certeza absoluta que é possível evoluir no plano espiritual. Basta observar a trajetória de André Luiz. Ficou 8 anos em situação deplorável, recebeu um crédito, muito por causa da moral que a mãezinha tinha, foi progredindo, virou André Luiz, que nos brinda com esses conhecimentos que, algumas coisinhas eu vou mostrar para vocês, que muitas vezes antecipa os conhecimentos da medicina atual em 50, 60 anos. Então é super possível melhorar e evoluir lá em cima. Por que a gente volta então? Sabe por quê, gente? Porque lá em cima a gente não tem certeza das nossas certezas. E lá em cima a gente quer sempre melhorar. Quando a gente tem consciência do que pode ser melhorado, a gente fala assim, não, eu já perdoei o fulano. Afinal de contas, na vida anterior, ele só me roubou na sociedade, ele só me tomou minha esposa, ele só me assassinou, tomou todas as minhas heranças e conviveu com os meus filhos, roubando meu papel de pai. Mas eu perdoei ele, está tudo certo, eu percebi que é bom para ele, que é bom para mim. Será mesmo, gente? Eu gosto muito do exemplo do Segismundo, desse capítulo Missionários da Luz. Lá no plano espiritual, a gente vai ver que tem um projeto de reencarnar. E o Segismundo, na vida anterior, assassinou o futuro pai dessa nova vida. Então estava lá o pai, a mãe e ele que seria o filho, lá no plano espiritual.
vamos descer? Vamos resolver essa questão, agora eu vou te receber como filho, vamos modificar esse sentimento, vamos, todo mundo animado. Adivinha o que aconteceu quando chegou aqui? Chegou a hora da esposa engravidar. O pai tinha pavor de chegar perto dela. Só do perispírito dele, daquele sentimento, entender que estava aproximando o nascimento do futuro filho, que houvera sido o seu assassino, ele já queria cancelar tudo. Não quer saber mais de nada, não quer gravidez, não quer o filho. Então ele não tinha tanta certeza das suas certezas. E aí a gente desce. E aí tem um véu do esquecimento, né? Acho que todo mundo já esqueceu. Nossa, mas eu vou ter que descer, mas aí eu chego lá e esqueço tudo. Tá parecendo palestra de espiritismo, né, gente? Mas se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender nada de reprodução. Podem confiar em mim, eu vou chegar lá, tá bom? Nós temos 1h10 ainda pela frente, aperte os cintos. Então, chega aqui, eu esqueço de tudo, tem o véu do esquecimento. Mas será que a gente esquece de tudo mesmo? Porque o véu, sabe véu de noiva? O véu é aquela coisa que você vê, mas não vê, né? Vê, mas não vê, você entrevê, vamos dizer assim. Eu nunca vi nenhum livro espírita falar assim, a parede do esquecimento, vocês já viram? É o véu, a gente entrevê, porque na verdade a gente não vê a identidade do passado, mas a gente preserva o sentimento, a gente preserva o que ficou da experiência, né? Então, uma vez eu escutei um palestrante dar um exemplo que vocês vão entender claramente. Imagina comigo, eu me ponho no lugar, que minhas filhas são tudo nesse mundo para mim. Tem uma família, o pai, nasce uma menininha, tá? E eles constroem uma afinidade nova, passam a vida inteira um melhor amigo do outro e cresce, e esse pai leva essa menina no altar e ela casa e ele cuida dos netos, o pai desencarna na frente, naturalmente, pela idade mais avançada. Passa alguns anos, o pai trabalhando lá, para que quando a filhinha desencarnasse, ele recebesse ela. E ela trabalha, chega um momento, os dois se reencontram novamente. E aí, passado poucos dias, eles vão estudar as vidas passadas e percebem que os dois eram inimigos do passado. E daí, vai mudar alguma coisa? O que vocês acham? Desse sentimento construído ao longo dos anos? Esse é o motivo do véu do esquecimento. A gente esquece para esquecer o que a gente fez, para esquecer o que os outros nos fizeram, ainda para nos proteger de alguns companheirinhos que querem a nossa queda, né? De vez em quando, na reunião mediúnica, a gente escuta assim, achei o danado. Estava em outro corpinho diferente, mais bonitinho, mas eu achei ele. Então é isso. Aconteceu alguma coisa, gente. Voltou. Aumentou aqui? Não, né? Não dá para a gente falar de reencarnação sem falar de lar. Nosso ponto de início tem que estar aí. E a dona Laura, que é a mãe de Lísias, lá do nosso lar, dá uma palestra sobre o que é lar. E ela mostra que essa linha vertical representa o sentimento feminino. As inspirações criadoras da vida, essa conexão com o Pai. E a linha horizontal é o sentimento masculino, é aquela marcha no campo do progresso. E quando os dois estão em equilíbrio, nós temos o sagrado vértice. Essa seria a constituição perfeita de um lar. Mas olha só que interessante. Lá no nosso lar ela fala assim, ó, na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Isso que é importante. Tem até uma anedota, né?
que a mulher desencarnou, chegou no plano espiritual, amor, encontrou o marido que tinha desencarnado, amor, graças a Deus eu te encontrei. Ele, é até que a morte os separe, aqui acabou, cada um segue o seu caminho. Então, se a gente for com essa perspectiva, talvez a gente não consiga alcançar esse vértice sagrado, porque o lar, gente, se não for um motivo de reabastecimento para nós, se não for o local em que eu busco o meu equilíbrio para que eu cumpra meus compromissos fora, está errado. Então tem que começar dali. É interessantíssimo, porque nas obras espíritas, eles nos dizem que o tálamo conjugal, nós falamos de lar, agora já estamos falando do tálamo conjugal, o quarto do casal. Quando você vai comprar uma casa, né, o quarto mais especial é o quarto do casal, né? A suíte presidencial está aqui. É interessante, porque se for um lar equilibrado, a união sexual é respeitada. Né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas os espíritos não respeitam a parede, vai ficar aqui olhando, como é que é esse negócio? Não. Em um lar equilibrado, é respeitado. Olha o que eles falam. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Nos lares em bases retas. O Jorge Andréa, que vocês devem conhecer, era conhecido como Dr. Pineal, né? Um dos pioneiros no estudo da glândula pineal, ele contou que certa vez ele convidou um médium vidente para ir na casa dele. E o médium descreveu essa cena interessantíssima, que 2 espíritos de luz ficavam na porta do quarto deles, do quarto do casal, e não deixava nada de errado entrar. Olha que interessante. Um casal que tinha equilíbrio, nada mais do que isso. Então é de suma importância, essa frase aqui é impactante. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. Sabe o que está dizendo aqui para nós? Que algumas malformações embrionárias se originam da desarmonia do lar. Quando a gente entrar na fecundação aqui, vocês vão ver o quanto a gente atrapalha a espiritualidade e atrapalha o processo reencarnacionista. É de extrema importância. E eu tiro esse exemplo do missionário da luz. Lembra que eu te falei do futuro pai de Segismundo? Que falei para vocês? O que acontece? A espiritualidade vai e faz toda uma programação. Aquela noite seria a noite do conúbio sexual em que Segismundo iria reencarnar. A mulher trabalhou o dia inteiro, chegou, recebeu o marido alegrinha, olha o marido do jeito que estava. Sabe o que aconteceu? Olha só, a mente, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino, que era o pai, destruía a substância da hereditariedade. Sabe o que é isso? É o cromossomo lá dentro do espermatozoide, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal, e mais à frente ele completa, os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Sabe o que teve que acontecer? Adiar a programação. E aí lá na frente, vocês vão entender, porque tem um livrinho que chama Transição Planetária, que estão vindo alguns espíritos mais adiantados, de mundos mais evoluídos, para nos ajudar nesse período de transição, porque nós estamos meio devagar. E a espiritualidade escolheu quem ou como para receber esses espíritos? Fertilização in vitro. Um dos motivos, a influenciação dos pais é um pouco menor. Olha o quanto que a gente torna difícil. E eu sempre falo para minhas pacientes, cuida do emocional, lembra da prece, lembra de entrar para dentro do quarto, fazer sua prece. Esse textinho aqui é do livro Transição Planetária, desse espírito auxiliando esse casal, porque no dia seguinte seria a coleta de óvulo e a coleta de sêmen.
E olha o que ele fala. Após comovedoras preces proferidas por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhe a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitisse a fecundação exitosa. Então a gente lembra de fazer exercício, não beber, não fumar, comer direito, mas não lembra de fazer oração durante o nosso tratamento. Como é que eles vão ajudar a gente de uma forma mais efetiva? Então vamos lá, resolvemos encarnar, né? Resolvemos encarnar. E aí, é só descer? Pula lá de paraquedas, seja que Deus quiser. Onde cair, está valendo. Não é assim. Tem uma central de projetos, que deve ser mais ou menos por aí. Essas imagens eu criei através da inteligência artificial. Eu vou descrevendo o que eu quero, coloco o trechinho do livro e ela bola mais ou menos como seria. Eu penso que deve ser muito parecido. Então tem um departamento só para isso. Olha só o que eles nos falam. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte de estatutos educativos. Não tem aquele negócio, esse aqui eu acho que Deus errou de endereço. Certeza, é Ricardo Novato Pimentel, 022, CPF, não erra, né? Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais preexistentes nas lições e conflitos presentes. Se a gente começa a entender isso aqui, já está na hora de espantar aí muitos fantasmas que rondam as nossas mentes durante os nossos tratamentos. Bom, se existe um planejamento no mundo espiritual, não sou eu que escolho o sexo. Não sou eu que escolho o corpo saudável, a mente saudável. Concorda ou não? Está escrito lá. Aí nós vamos brigar com os espíritos. Se está escrito que o planejamento é feito lá, de acordo com a necessidade do espírito, que lá que é moldado o corpo, lá que eu escolho o sexo, porque o sexo é um seminário só disso. Mas eu encarno um homem ou mulher dependendo do que eu preciso trabalhar mais. O espírito não tem sexo, não está escrito no livro dos espíritos, não como entendeis. Quer dizer assim, vocês não entendem o que é sexo ainda, mas um dia vocês vão entender. Então já começa a clarear nossa mente. E eles continuam. A forma física futura de nosso amigo Segismundo, estava falando daquele caso que eu contei para vocês, dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Vocês vão ver que é um conjunto de coisas. Depende, tem um fator hereditário, né? O cromossomo paterno e materno vai passar alguma coisa. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais da Raquel. Olha a importância da mãe, gente. A influência mental da mãe pode arruinar o projeto também. A atuação do próprio interessado, então as condições que o espírito que vai reencarnar necessita, o concurso dos espíritos construtores, porque no atual nível de evolução que nós nos encontramos, nós não damos conta de fazer as escolhas certas sozinhos. A gente fala assim, eu quero pagar tudo nessa próxima vida, manda eu sem 2 braços, sem 2 pernas, eu fui um político, então me manda mudo, eu quero quitar para na próxima eu zerar. O guia espiritual vem e fala assim, não, você vai ser só médium. É o que você dá conta por enquanto. Não é assim? O concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. Eles estão lá ajudando, está lá dentro do laboratório de reprodução assistida e nós jurando que é nós que estamos escolhendo as coisas. E nós não lembramos nem de fazer uma prece para agradecer eles. Sou obrigado a cumprir o projeto? Não. Não tem um livre-arbítrio, né? Todo mundo gosta dessa palavrinha. Mas eu estou no meu livre-arbítrio.
Então vamos ver. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Porque você nasce com um projeto, certo? Se você conseguir cumprir direitinho, você vai avançar nisso. Então tem uma perspectiva. Quem consegue cumprir, sabe como que chama lá em cima? Eu aprendi esse termo com o André Luiz. Completista. A hora que você desencarnou, chegou lá no plano espiritual, se alguém te chamar de completista, pode comemorar. Agora, se você chegar num hospital chamado Hospital do Amor, cuidado. Se tiver uma plaquinha lá, Hospital do Amor, é porque a espiritualidade nos conta que é um hospital para resgatar médium que fracassou. Aí não vai ser tão bom, né? Então, melhor esperar que alguém te chame de completista. Olha o que ele fala. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Chico Xavier, uma vez eu vi entrevista dele, o Emmanuel falou para ele, o projeto dele era escrever 10 livros. Se ele tivesse escrito 10 livros, beleza, embora como completista, ele escreveu 500. Porque ele quis. Ele viu que ele podia mais, ele foi ganhando moratória, assim aconteceu com o Divaldo e tantos outros. Mas se eu não quiser fazer nada e estragar todo o projeto, eu também posso. É isso que ele está nos contando. E aí, essa imagenzinha é específica do caso do Segismundo. Lembra que eu falei para vocês que ele assassinou o atual pai na vida anterior? Ele assassinou com a facada no intestino. Então, olha o projeto dessa vida. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça do sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Isso aqui, gente, é porque o espírita tem uma mania interessante. A pessoa entra no espiritismo, começa a aprender sobre a reencarnação, e aí ela empolga, aí ela vê o problema de alguém e quer adivinhar. Então, se está tendo aborto, se está tendo infertilidade, essa aí abortou uns 50 na vida anterior. Essa outra fulana aqui jogou o menino na lata de lixo. Gente, pelo amor de Deus, não é dado ao homem a gente ter esse conhecimento, a trajetória de cada um. Muitas vezes, a gente tem um débito lá de trás, que já está bem suave, e a gente fala assim, eu queria passar por essa experiência novamente, sabe por quê? Porque eu acho que eu ainda posso fazer melhor. Eu acho que eu posso aprender um pouquinho mais, alguns detalhezinhos que eu deixei passar no passado. Então, me conceda essa dificuldade, para eu fazer um pouquinho melhor que eu já fiz. Então, não existe isso, né? Cada um tem a sua trajetória por N motivos. Uma vez, me esqueci do nome. Tinha um mendigo, Jorge. Essa historinha do Chico é emocionante. O Jorge era um andarilho que ele andava quilômetros para assistir a palestra do Chico. Quilômetros. Só que ele morava na rua, tinha os dentes da boca tudo podre e o hálito era terrível. E ninguém aguentava ficar perto dele. O Chico via ele, abraçava, Jorge, e ele adorava recitar poema. O Chico falava, Jorge, recita aquele poema para nós. E aí, quanto mais ele recitava, aí que o povo afastava mesmo. E ele tinha a boca cortada, então ele ia beijar o Chico, deixava marcas de sangue. E todo mundo falava assim, semana que vem eu vou trazer um tênis para o Jorge, semana que vem eu vou trazer uma camisa para o Jorge. E nunca levavam nada. E o Jorge desencarnou. E sabe o que o Chico falou?
que o próprio Jesus veio receber e levou ele nos braços. Então, o Espiritismo nos ensina que não tem jeito de julgar. Nós não temos essa competência. Então, no livro Dias Gloriosos, olha o que a Joana de Ângeles nos conta. O corpo, sob qualquer condição que se expresse, é resultado da conduta anterior do espírito, que programa suas necessidades na forma, a fim de crescer e evoluir, transformando conflitos em paz, débitos em créditos, mazelas em esperanças. Então, gente, o projeto é de lá para cá. O projeto é feito, é moldado conforme as necessidades do espírito. Então, muitas vezes a gente observa alguns pacientes, fala, meu Deus, qual embriãozinho que eu vou transferir? Sobrou 3 embriãozinhos ainda, 4 embriãozinhos. Será que eu estou tomando a decisão certa? E o embrião já está escolhido há muito tempo. Porque é o mais compatível com a carga genética para formar aquele corpinho que o espírito necessita. Então, esses conhecimentos vão nos trazendo leveza. Tudo começa aonde? Agora que nós entramos na gravidez, tudo começa aonde? Um belo dia, a mulher acorda e fala assim, nossa, nunca quis ser mãe na vida? Trem esquisito é esse? O espírito já está perto dela há muito tempo. Então, interpenetração de fluidos, né? Aquela presença ali já modifica completamente. Quem é médium vidente, enxerga uma dupla aura. Então esse é o primeiro sinal. Se vocês acordarem assim amanhã, está pertinho, viu, gente? Esse trabalho aqui, a tese de mestrado do Marco Aurélio Vinhosa, que é vice-presidente da AME do Mato Grosso do Sul, 2016, foi fantástico. Porque a gente fala que na reunião mediúnica existe o médio de incorporação. Né? Parece que o espírito entra dentro do médium. Hoje a gente sabe que não é isso, a gente chama de psicofônico, que é muito mais uma aproximação dos perispíritos, né? Mas a gravidez, sim, é uma incorporação. Olha que interessante, essa tese mostrou que o médium em transe mediúnico tem as mesmas alterações que a mulher grávida. Ele tem náusea, acelera o coração, ele tem tontura, ele tem cefaleia, tem taquicardia, igualzinho a mulher grávida. Gravidez é um fenômeno tão interessante. Vamos raciocinar um pouquinho antes da gravidez. TPM, vocês conhecem? Tensão pré-menstrual. Por quê? Qual que é a explicação à luz do Espiritismo? Gente, se é logo antes da menstruação, ela está preparando para quê? Para receber um espírito. Ela está preparando para engravidar. Todo mês a mulher se prepara, faz tudo para engravidar. E aí ela se torna mais receptiva e é inconsciente, ou seja, ela não tem filtro. Se não vem o espírito, vem o quê? Vem o espírito de porco. Não, mentira, não aprende esse termo não. Vem os outros irmãozinhos e ela sofre uma influência muito mais fácil. Então ela quer bater no marido, ela fica irritada, ela dá dor de cabeça, ela dá náusea. Agora você imagina a incorporação. Quando são espíritos afins, e o Dr. Ricardo de Cardi, Gestação Sublime Intercâmbio, leiam esse livro, que é maravilhoso. Gestação Sublime Intercâmbio, ele explica isso para nós. Quando é o espírito com a mãe afim, é uma gestação maravilhosa, a mãe não sente nada. Agora, quando é inimigo do passado, meu amigo, é náusea, é vômito, é dor de cabeça, é contração antes da hora, o menino na hora de nascer fica atravessado e tem que ir para cesárea. Tudo energia. E esse trabalho foi importante, sabe por quê? Porque foi o primeiro trabalho, porque a medicina acreditava que o médium em psicofonia, transmitindo uma mensagem de algum espírito desencarnado, eles julgavam que na verdade era uma hipnose. E por isso ele falava apenas coisas do seu subconsciente. Esse trabalho, se vocês observarem aquelas ondinhas vermelhinhas e azuisinhas, mostrou que o cérebro do médium está em plena atividade. Se fosse hipnose, o cérebro estaria em repouso. Então, um trabalho que merece um grande carinho da nossa parte. Primeira pergunta que surge, como é que um espírito representado
pela forma do seu perispírito, de 1,80 m, vai caber na barriga da mãe? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Chama miniaturização do perispírito. Olha como que a espiritualidade define. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples, identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Então é preciso passar por esse processo que não é simples, vocês viram, para acontecer a miniaturização. E tem uma explicação física, né? Você vai diminuindo a vibração da molécula e a molécula vai se aproximando uma da outra e você consegue uma forma mais compacta ali no final. E essa parte aqui é muito interessante porque sempre que você passa de uma etapa para outra, meio que você tem que deixar tudo para trás para começar uma nova etapa. Eu gosto muito de planta, não sei se alguns de vocês mexem com planta. Já viu como é que faz? Quando você replanta ela, ela morre primeiro para depois renascer. Cai as folhas, fica sequinha e de repente, quando você acha que ela morreu, aparece um brotinho verdinho e você fala, está salvo. Nós somos assim. Então a gente passa por esse processo como se eu vou deixar tudo que eu não preciso aqui antes de reencarnar. Então, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago e menos luz. Acontece daqui para lá também. Já viu um doente que fica 30 dias no hospital e desencarna caquético? É um jeitinho da espiritualidade falar assim, meu filho, você não vai precisar mais nada disso. Tudo que você puder, deixa para trás. Vamos começar uma nova caminhada agora. E aqui, talvez o momento mais sublime da nossa conversa, que é o encontro dos pais com o futuro filho, porque é no plano espiritual. Essa cena é o Adelino e a Raquel, desdobrados em sono, recebendo o Segismundo no braço. E é interessante porque, para quem que vocês acham que ele entrega espiritualidade? Para a mãe. Sabe por quê? O ministro Alexandre profere uma prece no final dedicada à mãe, porque a chance de errar é muito menor quando você põe no braço da mãe. Vocês vão entender já o que eu estou falando. Então, gente, se o espírito já está escolhido, vocês acham que ele está preocupado se ele vai utilizar o seu óvulo ou um óvulo da doadora? Vocês acham que ele está preocupado se ele vai utilizar o seu útero ou um útero de substituição? Não precisa responder agora, mas vocês pensam sobre isso. Está escolhido, já teve o encontro espiritual. O que você pode fazer dali em diante para mudar isso aí? Cada um vai pensar. A ligação, que era a aproximação da mãe, era o corpo todo tendo aquela percepção, começa a focar agora no chakra genésico. E sabe o que acontece? A vibração do espírito, que é compatível com o grau de evolução desse espírito reencarnante, vai refletir no óvulo. Então, o óvulo passa a ser o espelho do espírito reencarnante. Vocês vão entender por que isso acontece. Então, ele tem a mesma vibração, porque o óvulo é uma célula viva. Toda célula emite vibração. Aliás, André Luiz, sabe como que André Luiz define célula? Animálculos infinitesimais domesticados. E já foi capa da Nature. Toda célula tem autoconsciência. E elas trabalham ao comando da mente. O óvulo não é diferente. Ele tem uma vibração energética. Então ele consegue captar a vibração do espírito. E aí, é o espermatozoide mais rápido que vence?
Porque, nossa, mas aquele ali nasceu manquinho, mas será que o espermatozoide manquinho daquele jeito chegou primeiro? Não é possível. Não é o mais rápido e nem o mais forte. É o que tem uma carga genética mais compatível para gerar aquele embriãozinho que vai atender às necessidades do espírito reencarnante. André Luiz disse isso para nós em 1945. Somente em 1991, 46 anos depois, cientistas americanos e israelenses descobriram que a escolha do espermatozoide é através de uma substância secretada pelo óvulo. André Luiz antecipou a ciência em 46 anos. Por que tantos milhões de espermatozoides e somente um óvulo, né, gente? Acho que já deu para a gente entender. O óvulo é a vibração do espírito, mas eu preciso de pelo menos 20 milhões, idealmente 100 milhões de espermatozoides para me ter um adequado. Imagina se eu tivesse 3 espermatozoides. Esse aqui é muito bonito, não dá. Esse aqui é muito pouco inteligente, não dá. E esse aqui tem um olho verde, também não dá. Ia ser difícil, né? Achar um espermatozoide que se encaixasse exatamente naquele projeto evolutivo. Mas e se eu te oferecer 200 milhões? Fica mais fácil, né? Então, é a sábia lei da natureza fornecendo múltiplas opções para que a justiça divina se cumpra por meio das leis biológicas. Então a gente brinca. A gente não tem a lei da ação e reação, não tem o plantio, depois a colheita. O plantio é quem? O óvulo, né? Porque a vibração do espírito é compatível com o grau moral nele. É tudo que ele plantou dali para trás, ou seja, do passado até ali, é aquela vibração, não tem como ele mudar mais. E a colheita é obrigatória, porque ela vai trair o espermatozoide mais compatível, né? E aí, gente? Nós comentamos agora há pouco sobre... Como é que vocês estão aí? Vocês estão firmes? Tá tranquilo? Nós estamos na metade da aula ainda. Vai dar? Então, tá bom. Então, nós falamos agora há pouco sobre os espíritos construtores. E vocês vão entender que eles nos ajudam em uma maior intensidade ou uma menor intensidade, de acordo com as nossas condições. Olha o que esse espírito construtor relata. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Ele estava observando aqueles milhões de espermatozoides e estava enxergando além. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, esse espírito aqui, ó, tinha que pegar uma veinha do coração e dar uma entortadinha aqui, ó. Então ele tinha que achar aquele espermatozoide compatível. Na parte de dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem, só esse defeitinho. Os membros e os órgãos serão excelentes, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório. Isso aqui, gente, é uma lição importantíssima para nós. Ninguém está fadado ao sofrimento. Você pode nascer com a necessidade de corrigir algumas coisas, mas dependendo do que você fizer, vai ser aliviado e muito. A lei de Deus é de justiça e amor, muito mais de amor do que justiça. Sabe por quê? Porque tem Maria. No livro Boa Nova, capítulo 31, Jesus vem pessoalmente buscar Maria. E ele fala assim para ela: é da vontade de meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. Então, se lá ela é rainha, nós temos um crédito. Que ela fala assim: não, em vez de deixar ele 30 anos na cadeia, bota ele 5 anos para fazer obra beneficente. Maria trabalha assim, a nosso favor. E o que explica aquele espermatozoidezinho mais compatível disparar na frente dos outros? Porque é uma corrida. Não é porque ele tem a vibração mais semelhante que ele não tem que ganhar a corrida. Ele continua tendo que ganhar a corrida. O que explica? Naquela noite, após a união genésica de Adelina e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza
aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, Alexandre sintonizou. Veja que não é Segismundo, gente, porque ele não tem condição ainda. Então, o construtor auxilia. Foi Alexandre. Sintonizou, deu uma carga extra de energia, ele disparou na frente. Isso está lá também no Transição Planetária. Ó. Logo depois, isso já é um daqueles espíritos de Alcino que eu comentei com vocês. Logo depois, solicitou o futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide, que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequenino gameta, que também absorveu a luminosidade, agora em tom azul, vitalizando-o e fazendo-o disparar do grupo em que se encontrava submerso. É bonito, né? Esse slide aqui eu gosto de pôr, porque muita gente fala assim, mas isso aí é ficção científica. Então vou te falar, vou mostrar para vocês o que acontece quando você discute com alguém. O que sai da sua boca? Porque você acha que é só palavra, não é? Emmanuel fala assim, em uma discussão, milhões de células são mortas. Por causa disso aqui, ó. Está lá no livro, Entre a Terra e o Céu. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Então você não está só falando besteira para a pessoa, não. Você está jogando descarga elétrica nela. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, se é possível fazer isso com a palavra, você acha que não é possível fazer na seleção do espermatozoide? Vamos a algumas questõezinhas. Vocês vão ver que no meio das nossas falas aqui, eu sempre vou jogar uma questãozinha ou outra para a gente refletir. Essa aqui está num livrinho interessantíssimo. Sabe o que acontece, gente? Por que eu estou desde os 17 anos estudando isso aqui? Porque não tem um livro. Se tivesse um livro que resumisse tudo, ia ser maravilhoso. É um parágrafo em cada livro. É um trabalhinho de conta-gotas, para a gente unir tudo lá no final. Esse livro aqui é do Divaldo com o Espírito Viana de Carvalho. É simplesmente fantástico. Olha essa pergunta que interessante. Eu não vou ler a pergunta não, que é mais longa. O que ele fala assim, ó, e os espermatozoides que sobram? Porque só um que vence, né? E os outros, 199, milhões. Olha a resposta. Tudo em a natureza tem uma função necessária e específica. O que parece destruição não passa de transformação, retornando ao campo da energia de onde procede. Os espermatozoides excedentes, quando começam a desintegração celular, irradiam as energias que os constituem, e essas fazem-se absorvidas pelo óvulo fecundado, tornando-se uma coroa ou aura protetora durante todo o seu percurso pela trompa de Falópio, até o seu acoplamento no útero, em cujo campo dilui as últimas vibrações. É bonito, né, gente? Então, a energia liberada pelos espermatozoides remanescentes faz uma aura protetora no óvulo, porque a primeira incubadora do nosso corpo é a trompa, não é o útero. O embriãozinho vive 5 dias na trompa, só cai no útero no 6º dia. Como é que ele sobrevive ali dentro? Não é um local que ele gosta? Acabamos de entender. E aí vem o grande encontro, né? Por que é o grande encontro? Porque tem o do Alceu Valença, Elba Ramalho e o Zé Ramalho, né? Aqui é o outro. Porque é onde começa a vida. Por isso que a gente chama de grande encontro. E vocês vão ver que a espiritual até respira. Conseguimos. Chegamos até aqui. Ó. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo, o espermatozoide,
ganhar o núcleo do óvulo passivo. Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Aí todo mundo descansa. Porque foi duro. Nós atrapalhamos a beça. Vocês tiveram, que suar, mas aconteceu o encontro. 341 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, traduzindo o grande encontro, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos dos servos de Deus. Uma vez eu estava dando uma palestra desse tema, aí tinha um casal sentado aqui na primeira fileira. A hora que eu li essa pergunta, o marido cutucou ela e falou assim: eu te falei que tinha espírito lá nos embriãozinhos congelados, que tem um monte de espírito lá esperando nós. Eu te falei. Calma, tá, gente? Nós vamos chegar lá. Calma. E aí, acho que todo mundo já viu esse videozinho na internet. Quando o espermatozoide, isso aqui é um videozinho de microscopia eletrônica. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, tem essa luz. A gente fala que é a luz da vida. Não há de ver que André Luiz descreve isso aí lá no Missionários da Luz. O dia que eu achei bom demais. Olha o que ele fala. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, parece, né? Amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante. André Luiz chamou de raio vitalizante. Sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, impedindo a intromissão de qualquer outro competidor que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Então entrou aconteceu o raio vitalizante, os poros se fecham, fechado para manutenção. Não entra mais ninguém. É perfeita essa natureza, né? E olha só, o embrião, a partir da presença do espírito, aproximou, ligou o espírito, ele adquire vida. Quem está falando isso não sou eu não, é André Luiz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, lembra que ele ficou um bebezinho, ajustou ali, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então é um embrião que dá vida, aproximação é o espírito da vida, aproximação do espírito, o embriãozinho começa a movimentar-se. Vamos levar para a física. Se vocês não quiserem acreditar no espiritismo, acredite na física. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, todo sistema tende à máxima entropia. O que é máxima entropia? Máxima desordem, máximo caos. Quando você estoura uma bexiga de oxigênio, o que acontece? O oxigênio se dissipa, ele tende a se equidistribuir, não é assim? Uai, mas então está errado. Essa lei da termodinâmica é tão importante que o Arthur Eddington afirmou dessa maneira: se alguém insistir que a sua teoria preferida do universo está em desacordo com as equações de Maxwell, então tanto pior para as equações de Maxwell, ou seja, não confio muito nessas equações de Maxwell não. Mas se a sua teoria está em oposição à segunda lei da termodinâmica, então não posso lhe dar esperança alguma. Não há nada a esperar dela, se não cair na maior humilhação. Então, se alguma teoria for negentrópica, for contra a segunda lei da termodinâmica, pode esperar que ela vai falhar. Ela está fadada à humilhação. Poxa, então eu estou em dúvida, porque na organização da vida, as células se agrupam em vez de dissipar. Elas não tendem ao caos. Por que acontece isso?
Como é que um micro-ondas ou um freezer concentra calor ao invés de dissipar calor? Tem um motor externo. Somente com um motor externo é que você consegue concentrar alguma coisa. Por quê? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Quem que vocês acham que é o motor do embrião? Vamos entender? Livro dos Espíritos, questão 344. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. E no Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio fala assim: toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. As células embrionárias se agrupam porque tem um motor por trás. E o motor é o espírito. Questão 44, daquele mesmo livrozinho. A reencarnação poderia processar-se não no momento da fecundação, e sim nos estágios mais avançados desse processo embriológico? Olha a resposta. No atual estágio da evolução da criatura e do planeta, a reencarnação tem início no momento da fecundação. Mesma coisa está no Livro dos Espíritos. A partir de cujo instante o perispírito começa a imprimir nos genes e cromossomos os equipamentos de que necessita o espírito para a evolução. Não somos nós que escolhemos. O espírito imprime na carga genética aquilo que ele necessita. Nos estágios mais avançados do processo biológico, já estariam definidos diversos programas orgânicos, o que dificultaria a perfeita identificação do ser espiritual com os instrumentos que lhe irão servir de sustentação. Se o espírito ligar só depois, já era tarde demais, o corpo já estava formado. Como é que ele ia impor a sua influência na formação do organismo, da carga genética, de acordo com o que ele necessita? Por isso que precisa ser desde a fecundação, que é onde ele consegue atuar, imprimir naquele embriãozinho as suas necessidades. Olha outra coisa interessante, gente. A ontogênese remonta à filogênese. Fala português que eu não entendi nada. Ontogênese é o desenvolvimento do embrião, certo? Desenvolvimento do embriãozinho ao longo da gravidez. Filogênese, desenvolvimento das espécies ao longo do tempo. O que acontece, gente? Quando o nosso embriãozinho está desenvolvendo, o embriãozinho do ser humano, nós passamos por alguns estágios que a gente é unicelular, igual uma ameba. Nós passamos por alguns estágios que a gente tem brânquias, igual os peixes. E passamos por alguns estágios que a gente tem cauda, igual os répteis. Para que será? Já viu a história assim? Um rapazinho humilde, mas tem uma voz bonita, vira um cantor famoso. Quando ele está estourado, o que os pais falam? Meu filho, não esqueça das suas origens. Não é assim? Se você lembrar das suas origens, vai ser mais difícil você tropeçar pelo caminho. Quando a gente está reencarnando, é um processo tão desafiador. Confúcio dizia assim, quando você está nascendo, está todo mundo rindo, né? Esperando e você está chorando. Nossa, larguei tudo lá em cima, estava uma beleza, né? Não tinha intestino, vou começar tudo de novo. Mas ele diz assim, ó, viva de tal maneira que no seu desencarne todos chorem e você esteja sorrindo. Porque vai voltar para casa. Mas se não está sorrindo é porque deu ruim, né? Então é tão desafiador que a gente recapitula tudo que a gente já passou até ali. Desde a época que a gente passou no mundo vegetal, animal e tal. Como dissesse assim, ó, força meu amigo, desce que vai dar certo. Olha tudo que você já enfrentou. E muitas vezes isso escapa aos nossos olhos. Olha o que eles dizem. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, é a bagagem que se adquiriu até ali.
contido no molde perispirítico do ser que se toma os fluidos da carne. Finalmente, né, doutor, você chegou na FIV. Ufa, eu vim aqui só para isso. A FIV, gente, eu estou falando para vocês desde o primeiro slide. O que muda na FIV? Se alguém levantar e ir embora, eu vou ficar chateado. Nada. Tudo que eu falei até aqui serve para a FIV. Não muda nada. Talvez duas singelas peculiaridades. Uma eu já comentei com vocês. Como o encontro do espermatozoide com o óvulo dá-se no laboratório, e eu puxo as orelhas dos meus embriologistas para eles fazer pré semanalmente, a influência dos pais é um pouco menor, concorda? Não deu o exemplo do Adelino lá? Teve que adiar não sei quantas vezes? É uma singela diferença. E a segunda diferença é que o meu embriologista escolhe o espermatozoide. Será que é meu embriologista que escolhe? Ele é intuído. Por quem? Mesma coisa pelo espírito reencarnante e pelos espíritos construtores, não muda nada. A diferença é muito sutil. Recomendo esse filme, tá? Final de semana, quando vocês estiverem tranquilos, Joy, a história da fertilização in vitro. Muita gente fala assim, nossa, doutor, eu tenho medo de achar que quando eu vou para a fertilização in vitro, eu estou indo contra os princípios de Deus. Assiste esse filme, depois você me conta. Para que nascesse o primeiro bebezinho de proveta, eu conheci ela pessoalmente no Congresso Americano, a Louise Brown, em 1978. Sabe quanto tempo levou? 10 anos. Eles começaram a fazer as primeiras FIV em 1968. Esses três aqui, ó, claro que esses são os autores, né? Os atores. Um médico cientista, uma enfermeira e um laparoscopista. 10 anos. Eles tinham que coletar o óvulo, viajar 4 horas, um não aceitava. Esse laparoscopista, infelizmente, também fazia aborto. E aí é uma parte negra da história. E essa enfermeira é expulsa de casa, é expulsa da igreja, porque ela está trabalhando com um cara que fez aborto, mas ele estava dando o melhor dele, porque a consciência dele já estava pesando e agora ele queria criar a vida. Então, nesse filme a gente percebe, gente, que as coisas só acontecem com a permissão de Deus na hora que nós temos a condição de entender e administrar toda essa inteligência. E nesse filme mostra o quanto a nossa parte é pequenininha. Se vocês soubessem, tanto que a nossa parte é pequenininha, vocês dividem por 100 ainda. Porque a gente pode fazer tudo, e muitas de vocês já passaram por essa experiência. A gente pode fazer tudo. No final do processo eu posso colocar 10 embriõezinhos, se fosse permitido. Se não tiver o sopro da vida, nenhum vai para frente. Então, o meu entendimento, trabalhando com essa área ao longo dos anos, é que aquele casal que nos procura na clínica de reprodução, gente, já avançou muito nessa reconstrução dessa caminhada. Ele está em vias de. Sabe quem que é aquele casal que, na minha opinião, veio realmente com compromisso de não ter filho? É aquele casal lá do interior do Nordeste que não tem condição financeira de ir num posto de saúde. Ele não tem condição intelectual de procurar um serviço no SUS que oferece um tratamento de reprodução assistida. Esse talvez ainda, na minha visão, é o casal que ainda essa vida não vai conseguir exercer a maternidade, porque ele veio tolhido de todos os recursos. Mas todos nós que estamos neste processo, estamos em vias de. Lá em cima, já aconteceu muita coisa. Já rompemos várias coisas. E vai ficar até quando? Até quando eu precisar aprender alguma coisa. Quando eu já tiver aprendido a lição, vai embora assim, ó, como o vento. Como tudo nas nossas vidas, né? O Divaldo Franco chegou para o Chico uma vez e falou assim, nossa, Chico, não te conto, vou casar. Resolvi, vou casar com a minha lombalgia, que ela não me larga. Então resolvi, vou assumir esse relacionamento.
E o Chico falou para ele assim, pior é eu que sou bígamo. Eu já casei com a angina e com a catarata. Porque eles entendiam que eram dores amigas. O Chico falava, a hora que eu vou entortando para o rumo errado, a catarata aperta, eu volto. Aí eu vou para o outro lado, a angina aperta, eu volto. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. E muitas vezes essas dificuldades, esses desafios, estão nos conduzindo para o caminho certo e a gente está reclamando. Por que eu, né? Não é assim? Transição planetária. Pacientemente explicou-nos, a mim e aos demais amigos, que a divindade, sempre misericordiosa, incessantemente, envia à terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico e tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições que fazem jus. Está aí os Espíritos contando para nós. Não é nem que é permitido por Deus, não. É um pedido. Vai lá, desce e nos ajuda nessa condição, por favor. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, Deus está contra mim. Não. Ele pode estar contra aquele desejo seu que ia ser ruim para você. Mas ele está sempre ao seu favor. Olha só que interessante. Inúmeros, isso aqui é uma reunião no plano espiritual, onde os pais estão em desdobramento e estão contando para eles, ó. Inúmeros entre vós anelais pela patermaternidade que ainda não alcançaram, defluente de razões que vêm de prístimas épocas, não podereis conceber, mas, providenciados pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos, aureolados de felicidade e de esperança. O Senhor seja convosco. Então, na verdade, nós deveríamos era agradecer, não é reclamar. Olha para vocês observarem o quanto a medicina já poderia estar muito mais além, se a gente entendesse tudo isso. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhe será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Seria muito mais fácil se a gente já tivesse essa visão do globo. E olha que interessante o que eu contei para vocês. Esses espíritos que seriam cerca de 10 mil só no Brasil, 10 mil só no Brasil, escolheram quem? Olha lá, iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela patermaternidade e tinham dificuldade da reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial, com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos, que a gente viu que a ligação é lá na fecundação, que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Aí aqui machuca um pouco, né? Nossa, gente, mas tem mãe jogando criança na lata de lixo, e eu preparo tudo, arrumo o quartinho, tem condição financeira de dar uma boa educação, tem muito amor para dar, e não vem para mim. Por que será, hein? Primeiro, aquela que está jogando fora, está plantando. Ela está plantando ainda. Vocês já viram alguém iludido, triste? Quem está iludido está soltando foguete. Usuário de crack. Quando começa a usar crack, é uma alegria. Está muito mais feliz que todo mundo nós aqui, ó. É uma alegria imensa. Até colher. Então, quem está plantando, está iludido, está sorrindo. Né? Mas se plantar limão, vai colher limão. Não tem jeito de plantar limão e lá na frente colher morango. Nós que estamos com a dificuldade, já estamos colhendo.
E eu digo nós, vocês, cada um de vocês tem um compromisso com vocês mesmos. E eu que tenho um compromisso com muita paciente, o que será que eu fiz? Porque vocês engravidaram, resolveu o problema de vocês. Eu estou lá o dia inteiro, atendendo um monte de gente. Cada caso mais desafiador que o outro. E aí? A questão é que a gente não aprendeu ainda a colher sem reclamar. A gente colhe, mas a gente colhe reclamando. Achando que é injusto, achando que errou de endereço, achando que está muito difícil, poderia ser mais fácil. E a gente não consegue pegar o limão, botar açúcar e fazer uma bela limonada. Mas nós vamos chegar lá, né? 3 caminhos possíveis na fertilização in vitro. O caminho do girassol que todo mundo quer. Fecunda, o embriãozinho desenvolve, implanta no útero materno e o final é um bebezinho em casa. Não é esse o objetivo de todos nós? Mas e o caminho do meio? Fecunda, desenvolve, implanta, e em algum momento ocorre uma perda gestacional. Por que será? Já vamos ver as questões mais para frente, mas pode ser alguns motivos. Por exemplo, o livro dos Espíritos nos explica que muitas vezes o desenvolvimento embrionário ele ocorre por um automatismo biológico. Nunca teve espírito ligado ali. E sabe para que vem? Para o aprendizado dos pais. Outras vezes, era um compromisso do espírito. Era um compromisso do espírito. Ele precisava daquelas 8 semaninhas, por exemplo, tá, gente? Não vamos generalizar. Por exemplo, a situação nele no mundo espiritual estava bem complexa. Ele fez uns inimigos, o povo estava tudo atrás dele. Aí o guia espiritual fala assim, eu vou esconder você ali num embriãozinho congelado, só por enquanto, para você amenizar as coisas e tal, depois você volta para a gente continuar o trabalho que tem que fazer. Então as causas da perda gestacional são inúmeras. Muitas vezes o espírito recua a prova. O espírito recua a prova, está lá no livro dos espíritos. Então ele faz tanto compromisso, chega na hora, eu vou ter que parar às 5? Não vai dar tempo, hein? Ficou um tantinho para depois. Então, chega na hora, ele arrepende. O Haroldo Dutra Dias, vocês conhecem o Haroldo Dutra Dias? O Haroldo Dutra Dias é gêmeo. O outro irmãozinho viveu 2 horas. Nasceu, morreu. Numa reunião mediúnica, 30 anos depois, ele manifestou. Eu fui até o parto para te encorajar. Você estava querendo desistir. Então são inúmeras. E o terceiro caminho, fecunda, mas o embriãozinho não desenvolve. Esse provavelmente não tinha um espírito ligado a ele. Deixa eu correr. 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis, está lá dentro do útero, e está destinada a abortar? Sim, isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. A escolha do espermatozoide. O embriologista é inspirado, igual eu falei para vocês, está lá no Transição Planetária. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica e que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com seus propósitos evolutivos. Para não deixar dúvida nenhuma. E o espírito congelado? Esse aqui perturba muita gente, né? Imagina só um espírito ficar lá 27 anos congelado, gente. Será que é possível? 356. Haverá natimortos que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos? Ou seja, tem embriãozinho que nunca teve um espírito ligado? Sim. Aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo.
Então, gente, vamos lembrar da ligação do espírito com o embrião como uma sintonia, uma ligação tênue. O que acontece com todo mundo quando dorme? O espírito goza de inteira liberdade. Tanto é que a gente traz impressões quando acorda, boas ou ruins, né? A gente lembra de encontros que a gente teve, a gente fala assim, nossa, sonhei com a minha mãe. Ficou lá 5 horas com a mãezinha, visitou, trabalhou. Ou seja, precisou do corpo sair lá do lugar, para o espírito gozar de liberdade? A mesma coisa acontece com o espírito ligado ao embrião. Então, a primeira coisa, tem vários embriõezinhos. Somente aqueles destinados ao nascimento terão espíritos ligados. Acabei de ler para vocês. E os que têm espíritos ligados, não vai ficar preso ali. Tá? Não vai ficar preso ali, goza de inteira liberdade. Agora, a espiritualidade, a justiça divina pode se aproveitar da situação para se cumprir uma expiação? Pode. Divaldo Pereira Franco, certa feita, deu uma entrevista que espíritos que mumificavam pessoas vivas no passado tinham esse tipo de expiação. Ficar ligado ali no embriãozinho congelado. Mas é uma ordem lá de cima, gente. Não é vocês, pais, que decidem se o espírito vai ficar preso ao embrião congelado ou não. É a lei divina que, se aproveitando daquela situação, faz-se cumprir. É igual cair um avião. O exemplo do acidente lá da Chapecoense. Será que aquele piloto encarnou para derrubar o avião? Ninguém encarna para assassinar, ninguém encarna para estuprar, ninguém encarna para derrubar avião e matar tantas pessoas. Mas a justiça divina se aproveita de uma decisão humana para que se cumpra algumas expiações. E muitas vezes eu falo para minhas pacientes, escuta o que o coração está dizendo. Porque se ela transferir um embriãozinho, o coração está em paz, muito provavelmente acabou o compromisso. Agora, se a consciência está martelando, o coraçãozinho está angustiado, pode ir lá que tem que buscar o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque. Lembra que eu falei que o espírito sintonizou com o espermatozoide? Empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas essas emoções e sensações. O importante está agora. Poderia permanecer em atividades outras, gente. Ele não precisa ficar ali do lado do embrião. No entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e posteriormente se daria fecundação, logo seguida por todo o processo de renascimento na carne. Então, na transferência do embriãozinho para o útero da mãe, aí sim o espírito reaproxima. Mas até então ele goza de inteira liberdade. Nos casos de embriões congelados, já em estados avançados de desenvolvimento, estariam eles ligados espíritos, esperando a retomada do processo para fins reencarnacionistas? Agora vamos ver aqui o conceito dos espíritos para acalmar o coração de vocês. Não necessariamente. Então, não necessariamente tem um espírito ligado no embrião congelado. Em alguns casos, é o que eu falei para vocês, espíritos que pensaram bular a lei da vida, fugindo das provações pelo caminho fácil do suicídio, e está dando outro exemplo, permanecem em semi-hibernação, aguardando oportunidade para o recomeço da experiência. E esse período lhes constitui a expiação que fazem jus. O desenvolvimento que ocorre em alguns experimentos é espontâneo, resultado do automatismo biológico, mas que não combinam com êxito. Então, alguns embriõezinhos ali desenvolveram para o automatismo biológico, nunca tiveram um espírito ligado a eles e nem um destino certo. Vou ter que correr um pouquinho, tá, gente? Porque nós temos 3 minutos. A gravidez espontânea pós-FIV, eu comentei com vocês, porque Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, é de uma sabedoria
ao definir doença, porque ela fala assim, ó, somente há doenças porque há doentes. A doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que quando a doença não tem mais papel, não tem doente. Ela vai embora. Então, a primeira gravidez, aquela dificuldade, 5 transferências, engravidou. Eu tenho muitos casos. Passou um ano, o paciente me manda mensagem, doutor, estou grávido espontaneamente. Eu falo, você nem muda a cara para me falar isso, né? Tanto que nós sofremos, você me conta com essa tranquilidade. Mas por quê? Porque já cumpriu o papel, foi embora, não precisa mais. Útero de substituição. Eu trouxe só uma homenagenzinha para todas essas mãezinhas que está no livro Transição Planetária. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde há algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrar importâncias monetárias para o mister, é de um valor incontestável. E ele desenvolve lá no capítulo que, ok, ele não concorda em cobrar e tudo mais, mas que isso não tira o mérito delas. Porque é um ato de sacrifício enorme. Aí ele continua, essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Então, muitas vezes, nós os pais temos um projeto, mas o espírito lá no fundo tem outro. E aí vem a nossa frustração. Então, olha que interessante. Ninguém é vítima. Pode haver e há injustos e injustiças, mas nunca houve nem haverá injustiçados diante das leis divinas. Então, muitas vezes, e assim, sem julgamento, gente, as ferramentas da medicina reprodutiva estão aí todas para serem utilizadas, mas é importante a gente compreender, até elas podem ir. Muitas vezes o casal me fala, eu vim para fazer uma FIV com biópsia de embrião porque eu quero um bebê saudável. Que ilusão. Porque o projeto é de lá para cá. Ah, então não pode fazer biópsia? Claro que pode. A biópsia de embrião ela é extremamente eficiente, por exemplo, para reduzir o número de transferências. Uma ferramenta fantástica. Se a paciente tem 8 embriões, por que você vai obrigar ela a transferir 8 vezes, se ela pode transferir só 2? Mas se eu achar que eu estou realizando a biópsia de embrião porque eu tenho o controle nas mãos, a decepção pode ser muito grande. Então, a gente precisa compreender até onde vai. No futuro, eles vão identificar que a placenta vai ser um objeto, um instrumento de extração de psiquismo completíssimo, porque passa por essa estrutura anatômica todos os sentimentos da relação mãe e bebê. Então nós vamos ter no futuro muitas respostas, de muitos traumas. Muitas vezes nós vamos na terapia de regressão passado e descobre que a minha dificuldade do relacionamento com meu pai está lá dentro do útero da mãe, que o pai queria abortar no começo da gravidez. Então, o espiritismo é legal por isso, porque a medicina trata as consequências, o espiritismo remonta-lhe as causas. E se a gente for na causa, a gente vai ser muito mais bem sucedido. Isso aqui eu vou passar. O Divaldo me deu uma entrevista uma vez que me tremeu as pernas. Segundo ele, um espírito falou para ele que em uma vintena de anos, está aí, né? 20 anos, nós já vamos ter os úteros artificiais. Poxa, tem 2 lados da moeda, né? Um lado você pensa, e a relação, né? Da mãe com o bebê e tal. Mas e o outro lado? Mortalidade materna no parto é altíssima até hoje. Muitas vezes
A gravidez é uma doença de tanta incompatibilidade energética. Então eu acredito que vai chegar um tempo que as mãezinhas não vão mais precisar passar por isso. Talvez seja esse o motivo do útero artificial. Vamos pensar assim. Último slide. Certa feita, uma mãe foi lá em Uberaba atrás do Chico Xavier. Ela estava agoniada, coração apertado, tal. Ela tinha acabado de dar luz, estava com 1 ano e 3 meses, uma criancinha cheia de malformação, nasceu cega, surda, microcefalia, e ela quis ir lá entender um pouquinho melhor de o que seria o seu papel. E essa cena, quem descreve é meu pai, porque é minha mãe. Eu não estava, lógico, né? Tinha nem nascido. Estava do mundo espiritual observando. Mas ele conta que o Chico, exatamente como essa cena representa, levou ela para debaixo de um pé, uma árvore que tinha muitas florzinhas, tirou uma florzinha, colocou no cabelo dela, e dali para frente ela só tinha foto com flor no cabelo. E falou assim: minha filha, Deus designou às mães o privilégio da maternidade. Mas apenas para as mães mais especiais, ela deu a oportunidade de filhos especiais. Essa criança vai ser a primeira professora do seu lar. E meus pais reportam que existiu uma vida antes da Caroline e depois da Caroline. Essa aqui é a foto verdadeira, ó. Lá no cantinho minha mãe, o bigodão lá meu pai, e a Caroline no colinho deles, o Chico Xavier. Do lado do meu pai, minha avó Luzia. Foi no dia dessa cena. Então eu gosto muito dessas duas frases. A maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Talvez seja uma das coisas das nossas vidas que exige uma maior entrega do ser humano. Uma gravidez pode dar tudo errado algumas horas antes do parto. Pensa se existe na vida uma coisa que você tem que entregar mais do que isso. Engravidou, entrega. Mas não é aquela entrega que a gente segura num pedaço de papel e Deus segura no outro e a gente não solta, né? A gente fica... Entrega. Entrega. Porque dali para frente nós não temos comando nenhum. É claro que nós vamos utilizar todos os recursos da medicina que são avançadíssimos para tratar todo e qualquer tipo de intercorrência. Mas para aquilo que a gente não consegue atuar, entrega. E eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui hoje, ela ia falar para vocês: meu filho, fala para elas que a maternidade sempre vale a pena. E vai chegar um dia que Jesus pessoalmente vai entregar uma rosa branca em nossas mãos. Porque nós já teremos cumprido todo esse aprendizado. E nós vamos olhar para trás e ver que aquela luta, aquela dificuldade, aquele sofrimento todo valeu a pena. Porque fazia parte dessa escola da vida. E fomos nós mesmos que construímos este caminho. Então vamos aprender a colher os nossos limõezinhos, fazer uma limonada bem gostosa. Aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai dar o melhor de nós. E aquilo que não tiver ao nosso alcance, nós vamos entregar na mão de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Para mim estar aqui é muito especial, podem acreditar. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, tá bom? Obrigado a Valéria mais uma vez.